Mas eu queria começar essa reflexão para nós, pegando o começo desse evangelho. Jesus tinha acabado estava vivendo um luto, estava vivendo um momento de dor pessoal. Tinha acabado de perder de forma grotesca, trágica, o seu primo João Batista. João Batista tinha sido degolado. Então Jesus, o evangelista Mateus faz questão de colocar que ele se afasta, ele quer se afastar, ele quer curtir um pouco, digamos assim, essa dor que ele sente de ter perdido esse parente próximo. Mas a multidão está sedenta, a multidão vai atrás, a multidão vai em busca, e a multidão reclama dele aquilo que ele pode dar para ela. Então Jesus, no gesto, diz o evangelista Mateus, encheu-se de compaixão por eles. A palavra compaixão, ela significa aquele que sente com, vive com. É a atitude nossa de participar de forma ativa da vida do outro, na sua integridade, da necessidade do outro, da dor do outro, do sofrimento do outro, a tristeza do outro. Então, sentir compaixão não é um sentimento, como às vezes a gente usa a expressão o dó, sentir dó, pena. Mas a compaixão é aquele que assume para si e vive em si a dor do outro, e vive principalmente, compartilha com o outro dessa dor. Cada um de nós, com certeza, essas coisas a gente sente junto, mas todos nós carregamos no nosso próprio peso, a nossa própria dor. A gente não consegue dividir isso, Essas coisas a gente não divide. Mas a compaixão leva a outra pessoa que não está sofrendo aquilo, participar, estar ali junto. Então, encheu-se de compaixão. E quando nós temos esse sentimento, nós esquecemos da nossa dor, nós esquecemos dos nossos problemas, nós esquecemos daquilo que estava nos afligindo para ir, então, socorrer aqueles que estão mais necessitados de nós. Então, essa palavra de hoje, nesse início, já nos dá esse indicativo para nós do que realmente é a nossa missão, que compete a todos nós batizados. Estamos no mês vocacional, começamos hoje a rezar pelas vocações. Todos nós temos uma vocação, todos nós, pelo batismo, somos inseridos no mistério pascal de Cristo. E todos nós, então, temos a obrigação, por esse batismo, de ser no mundo um outro Cristo. Ser um outro Cristo, ter essas atitudes de compaixão, de viver com o outro, de participar, estar aberto a Ele. O mundo que hoje nos empurra cada vez mais para a indiferença, o isolamento, a frieza. Nós olhamos a dor do outro e permanecemos frios, vemos a necessidade do outro e permanecemos impávidos, sem atitude. O ato de ter compaixão é o ato que nos leva não só a ficar como
espectadores, sentindo dó, pena, olhando, com o coração entristecido. Mas a compaixão é aquilo que nos move a uma atitude. Atitude de ir suprir aquilo que é a necessidade que do meu irmão, da minha irmã naquele momento. Então a primeira vocação nossa como cristãos é essa vocação de estarmos sempre abertos ao outro, às necessidades do outro. Somos chamados a ser no mundo aqueles que mostram esta compaixão, mostram esse Deus, revelam ao mundo esse rosto compassivo de Deus. Entre nós, não pode haver a indiferença. Senão quando nós percebemos que estamos nos tornando indiferentes, ou estamos nos afastando da nossa vocação cristã, é quando nós ficamos reclamando só do nosso problema. Quando você sentir que você está resmungando muito o seu problema, que você está só rodeado em volta do seu problema, você pode saber que você está pegando um caminho contrário à sua vocação cristã. Porque o nosso chamado é olhar sempre, a dor do outro é sempre maior do que a minha. Porque se eu olho para a dor do outro, tem um outro que vai olhar a minha dor como maior do que a dele e vai vir em socorro de mim. Então a comunidade, ela funciona como essa rede, onde um vai suportando, onde um vai partilhando com o outro, onde um vai tirando do seu bolso, do seu embornal, da sua bolsa, aquilo que tem, do seu coração, da sua alma mesmo, que às vezes é esgotada de tanto sofrimento, de tanta luta, mas tira lá do fundo aquele último peixinho que tem, aquele último pãozinho que tem e reparte com o outro, esquecendo da própria fome para alimentar o outro. Quando a comunidade então se entende, quando a igreja se entende como essa rede, onde um sustenta o outro, onde um tem que estar ligado ao outro, é uma comunidade que se alimenta, é uma comunidade que se sustenta e é principalmente sustentada e mantida pela presença do Cristo, que olha para nós sempre, também com compaixão, na nossa miséria, nas nossas limitações. Então este início desse evangelho já nos sugere uma vivência profunda na nossa vocação, principalmente para nós consagrados, padres, diáconos, bispos. Esta palavra, nós somos chamados a ser homens da compaixão, homens que se esquecem, homens que renunciam aos seus problemas, às suas necessidades pessoais, aos seus dilemas pessoais, para estar em função, para viver a sua vocação, servindo a um povo, servindo a uma igreja, servindo a uma comunidade. Não que nós não tenhamos problemas pessoais, dilemas, dramas familiares, mas o padre é chamado, assim como Jesus, que estava vivendo um drama pessoal, a esquecermos. Se a comunidade aparece sedenta, com fome, com sede, então é momento de deixar tudo e alimentar aquele que está precisando. E isso nos faz cada vez mais humanos. Quando a gente usa às vezes aquela expressão, quando a gente
é tocado por um gesto de bondade de alguém, a gente sempre usa a expressão, fulano é um anjo, né? É um anjo que Deus colocou na minha vida. Eu não sou muito fã dessa expressão, não. Porque o anjo é um ser etéreo, é um ser que a gente não vê, é um ser espiritual. O gesto nosso de amor, o gesto de doação, o gesto de entrega, é um gesto humano. Quanto mais bons nós formos, quanto mais nós nos aproximarmos da característica, das virtudes de Cristo, mais humanos nós iremos nos tornar. E só experimenta a divindade quem realmente experimenta o que é ser humano na sua grandeza, na sua essência. Então, neste domingo em que nós abrimos o mês das vocações, rezando por todas as vocações, peçamos ao nosso bom Deus que em qualquer vocação que nós estejamos, qualquer situação da qual nós desempenhamos o nosso papel, o sentido da nossa vida neste mundo, ele seja sempre carregado de compaixão. O casal que só sente paixão um pelo outro é um casal que com certeza está fadado ao fracasso. O casal também é chamado a exercer sempre a compaixão com o seu cônjuge, a sempre sentir com ele, sempre sofrer com ele, estar com ele. Assim é um casal que permanecerá com certeza unido na tristeza, na alegria, na saúde, na doença, todos os momentos de suas vidas, em todos, mas só se houver esse sentimento de compaixão. Quando a mulher olha para o seu esposo no momento de fracasso, no momento de derrota, no seu estado pessoal, se ela olhar ele com um olhar de compaixão, ela consegue salvar o seu casamento. O marido também, se ele olhar a mulher no momento em que a mulher está fraquejada, derrotada na sua missão, talvez como mãe, como esposa, se o marido olhá-la com um olhar de compaixão, ele consegue salvar o seu matrimônio. Porque a paixão, ela esfria, mas a compaixão, ela aquece, a compaixão sempre traz vida nova, a compaixão alimenta a comunidade. Se vocês não conseguirem olhar para o sacerdote, para o padre, com um olhar de compaixão, nos seus momentos de fraqueza, de limitações, a relação padre, sacerdote, comunidade, ela perde o elan, ela perde a sua característica própria. Então é necessário nós sempre termos, se eu não olhar para vocês com um olhar compassivo, na hora que vocês erram, na hora que vocês pecam, na hora que vocês fraquejam, a nossa relação se torna uma relação meramente funcional. Talvez eu funcione como um patrão e olhe vocês como empregados. E aqui nós estamos vivendo juntos um mistério de amor, um mistério onde todos nós, em funções diferentes, em vocações diferentes, em ministérios diferentes, mas juntos formamos o povo de Deus que caminha para o céu. Juntos exercemos uma única vocação, que é a vocação cristã. E é isso que deve nos unir sempre mais. Quando nós nos vemos assim, quando nós nos olhamos assim, a compaixão nos faz então unirmos-nos cada vez mais. Vocês me sustentam na minha fraqueza, vocês suprem as limitações que me faltam como sacerdote, como padre,
como administrador e eu me torno para vocês também um alicerce, um sustento na hora em que vocês necessitam. É assim que se forma essa rede de amor, essa rede, né, de compaixão que deve ser a comunidade de fé. Então peçamos, irmãos e irmãs, que neste mês vocacional, e nós então, nas nossas distintas vocações, nas nossas distintas missões, possamos ter sempre esse coração compassivo, igual ao coração do nosso Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.